Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num assunto que, nossa, mexe com todo mundo: criar filhos. A gente vai se basear em trechos do livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do John MacArthur Jr. Ele traz uma visão cristã bem específica sobre isso. Exato. É uma abordagem que o próprio autor diz que quer ir além, do que a psicologia ou só o pragmatismo oferecem. A ideia é focar nos princípios bíblicos mesmo. Certo. Então nossa missão aqui é meio que destrinchar esses pontos-chave, sabe? Para quem quer entender essa perspectiva específica sobre como formar a nova geração. Isso aí. A gente vai ver como a fonte, como o livro enxerga o contexto de hoje, qual seria a natureza da criança nessa visão e os pilares para os pais que seguem essa linha. O livro parte de um ponto, de que a sociedade está num declínio moral e espiritual, e que muitos valores de hoje batem de frente com os princípios bíblicos, o que afeta a família diretamente. E ele dá exemplos concretos desse choque de valores. Dá sim. Ele aponta, por exemplo, para certas tendências que, na visão do autor, acabam diminuindo o valor único do ser humano. Cita o PETA, sugerindo que o foco nos direitos animais às vezes pode ofuscar a ideia do homem como imagem de Deus. E também fala de visões que questionam a família tradicional. O livro menciona nomes, como David Cooper, Kate Millett, até citações atribuídas a Hillary Clinton, Gore Vidal, como exemplos de ideias que desafiariam um modelo familiar que o autor defende como bíblico. É para mostrar um cenário desafiador mesmo. Entendi. Então a fonte parte desse contexto que considera complicado e aí propõe um caminho. Vamos ver então quais são os fundamentos desse caminho. O livro traz 4 princípios básicos que, segundo o autor, muitas vezes são deixados de lado. O primeiro é ver os filhos como um presente de Deus, sabe? Uma bênção, não um peso. Ele usa exemplos da Bíblia, tipo Adão e Eva, Lia e Raquel, que viam os filhos como dádivas mesmo com as dificuldades da época. Isso amarra com o segundo ponto. Criar filhos deveria ser uma alegria, um privilégio. O autor argumenta que se vira só um fardo é porque talvez a gente tenha se desviado dos princípios divinos. E aí tem uma coisa interessante. Ele liga até a disciplina com a alegria. Cita Provérbios 29:17. Discipline seu filho e ele trará paz e grande prazer à sua alma. Quer dizer, a disciplina certa, mesmo sendo difícil na hora, no fim traria alegria. Nossa, essa ligação de disciplina com alegria não é o que a gente costuma pensar, né? E o terceiro princípio? Esse me pareceu bem diferente. Pois é. Esse terceiro ponto é bem contraintuitivo para muita gente. Ele diz que o sucesso na criação dos filhos para Deus se mede pela fidelidade dos pais aos princípios dele durante o processo, não necessariamente pelo resultado final lá na frente, no comportamento do filho adulto. Como assim? Explica melhor isso. E Provérbios 22:6, instrua a criança. Boa pergunta. O livro aborda esse versículo sim, mas não como uma garantia absoluta de que o filho nunca vai se desviar, sabe? Mas como um princípio geral, um truísmo. A verdadeira medida do sucesso para essa fonte é o caráter e a obediência dos pais ao plano de Deus na criação. O foco está no processo, na fidelidade dos pais. O resultado final depende de outros fatores também, incluindo a própria escolha do filho. Entendi. Muda bastante a perspectiva sobre o que é ter sucesso como pai ou mãe, né? Tiram o peso do resultado, mas colocam uma responsabilidade enorme no caminho. E o quarto fundamento? O quarto é a convicção de que a maior influência sobre a criança vem dos pais. Mais que amigos, escola, mídia, tudo isso. O livro bate na tecla que Deus deu essa responsabilidade primária aos pais e eles vão ter que prestar contas disso. Usa até o exemplo lá de Juízes 2, em Israel, quando uma geração não ensinou a próxima sobre Deus e o resultado foi idolatria, caos. A negligência dos pais, começando na própria vida deles, é vista como a porta de entrada para más influências. Ok, esses 4 pontos dão a base. Aí o livro entra em como entender a criança. E aqui vem um conceito teológico bem central, e talvez polêmico para alguns, né? A natureza da criança. Sem dúvida. É um ponto crucial na argumentação. O livro defende que a maior necessidade da criança é a regeneração espiritual, o nascer de novo que Jesus fala em João 3.
Isso vem da doutrina da depravação inerente, ou seja, a visão de que todo mundo, inclusive a criança, já nasce com uma natureza inclinada para o pecado, herdada desde Adão. Cita Salmo 51,5, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, não há justo nenhum sequer. Aquela inocência da criança seria mais ingenuidade, falta de oportunidade para pecar de forma mais elaborada do que pureza moral mesmo. A sementinha do pecado já estaria lá. Nossa, isso bate de frente com muitas visões que falam da bondade natural da criança. Ou da tábula rasa, né? O livro, então, critica outras filosofias de criação? Critica sim, abertamente. O behaviorismo, por exemplo, por focar só em mudar o comportamento por fora, sem tratar o que ele chama de raiz do problema, o coração. Critica também a ideia de isolar a criança do mundo, porque a fonte da tentação também está dentro, na carne. E critica muito a cultura da autoestima, que o autor vê como antibíblica, por focar no eu em vez da necessidade de Deus. Aquela postura mais passiva, de não interferência, sabe? Que é comum hoje, o livro acha perigosa, porque deixaria a natureza pecaminosa da criança crescer sem correção. Tá, então se a necessidade maior é essa regeneração, e isso é obra do Espírito Santo, qual o papel dos pais nisso? Eles não podem fazer o filho nascer de novo, certo? Certo, não podem. O papel que o livro define para os pais é ser tipo um evangelista no lar. Isso significa duas coisas principais. Primeiro, ensinar a lei de Deus, os mandamentos. Para quê? Para mostrar o padrão de Deus e a incapacidade da criança de cumprir, revelando o pecado. E segundo, apresentar o evangelho, as boas novas de Jesus, a solução para o pecado. Explicar que precisa de arrependimento, de fé em Cristo. Mas o livro reforça, a conversão mesmo, a regeneração, é Deus quem faz, pelo Espírito Santo. A responsabilidade dos pais é ser fiel em ensinar, em mostrar o caminho, em orar. O objetivo não é só ter um filho comportado, é buscar a redenção do coração dele. Entendi. Além dessa parte de evangelização, o livro fala bastante sobre ensinar sabedoria prática para a vida. Como ele aborda isso? Sim, aí o livro de Provérbios entra com tudo. É apresentado quase como um manual de sabedoria dado por Deus, né? É escrito em grande parte por Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio, para ensinar o próprio filho. E essa sabedoria bíblica não é só saber coisas, é saber viver direito com justiça, prudência, temor a Deus. Mas tem um alerta importante que a fonte faz. A consistência dos pais é fundamental. O próprio Salomão é usado como exemplo. Trágico, né? Escreveu tanta sabedoria, mas no fim da vida, ele mesmo não viveu tudo aquilo. E o livro argumenta que isso teve um impacto terrível no filho dele, Roboão, e até na nação. A lição é, o exemplo dos pais grita mais alto que as palavras. Nossa, essa da consistência forte mesmo, pode derrubar todo o esforço de ensino, né? E quais lições de Provérbios o livro destaca como mais importantes para os pais ensinarem? São várias, mas a gente pode agrupar algumas centrais. Primeiro, temer o Senhor. É sempre o começo da sabedoria, não é? Provérbios 9:10. Não é temer, pavor. É reverência, respeito profundo. Não querer desagradar a Deus por causa de quem Ele é. Santo, justo. Segundo, guardar o coração. Ou seja, a mente, os pensamentos, os afetos. Provérbios 4:23 é chave. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é super importante hoje, com tanta informação, tanta influência vindo de todo lado. Não é só evitar o mal de fora, é cultivar pensamentos bons, verdadeiros, justos, puros, como Paulo fala em Filipenses 4:8. O que a gente pensa molda quem a gente é. Guardar o coração. Isso é muito relevante hoje, mas deve ser um desafio enorme para os pais ensinarem e até acompanharem, né? Com internet, redes sociais. O livro dá alguma pista de como fazer isso? Ele diz que começa com os próprios pais guardando o coração deles, sendo exemplo. E aí envolve conversar muito, saber o que os filhos estão consumindo de mídia, ensinar a discernimento, direcionar para coisas que edificam. Não tem fórmula mágica. É um trabalho constante de ensinar e vigiar, continuando nos pontos de Provérbios. Terceiro,
Obedecer aos pais é um mandamento básico, com promessa e tudo. Aprender a obedecer em casa é visto como base para todos os outros relacionamentos de respeito na vida. Isso está ligado à disciplina, com amor, mais firme. Aquela de Provérbios 13.24. Exato. Quem não disciplina seu filho, não o ama. Quarto, escolher bem os amigos. Provérbios 13:20 é direto. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Ensinar a discernir boas e más companhias. Quinto, controlar as paixões. Aqui tem um foco grande nas advertências contra a imoralidade sexual, que Provérbios detalha bastante. É vista como algo muito destrutivo. E, em contraste, ensina a valorizar o casamento, a fidelidade. E sexto, cuidar com o que fala. A importância de controlar a língua, evitar fofoca, mentira, palavra que machuca e usar a fala para construir, para curar. Falamos da instrução, da sabedoria. A disciplina também é um tema que volta sempre. Efésios 6:4 é central nisso, né? Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Exatamente. Esse versículo é tipo um resumo perfeito do equilíbrio que a fonte busca. A primeira parte, não irritem ou não provoquem a ira, é um alerta. O livro até lista um monte de jeito que os pais podem, sem querer, acabar gerando raiva, ressentimento nos filhos. Coisas como ser inconsistente nas regras, ter filho preferido. Lembra de Isaac e Rebeca? Jacó e José? Colocar expectativas impossíveis, só criticar e nunca elogiar, ser negligente, não dar atenção. Ou o contrário, ser duro demais, disciplinar com raiva, só para punir e não para ensinar. É uma lista importante do que evitar. E a segunda parte? Criai-os na instrução, paideia e no conselho neutésia do Senhor. O que significam essas palavras gregas aí? Boa. Paideia é bem amplo, inclui tudo: educar, treinar, corrigir, disciplinar. É a formação completa da criança. Já notesia é mais a instrução pela palavra, o conselho, a advertência que busca moldar a mente, as motivações. A ideia principal que o livro reforça é que tanto a disciplina quanto o ensino tem que mirar o coração da criança, o interior dela, não só o comportamento por fora. O objetivo não é ter um robozinho obediente, mas guiar a criança para a redenção, para o crescimento espiritual em Cristo. E como fazer isso na prática? O livro volta para Deuteronômio 6. A palavra de Deus tem que estar na vida dos pais primeiro, e aí ser ensinado o tempo todo, em toda situação do dia a dia. E tem mais um ponto importante. Para essa fonte, todo esse processo de criar os filhos acontece melhor sobre uma base sólida, que é um casamento saudável. O livro dá bastante atenção a isso. Vê o casamento como fundamento da família, o lugar certo para a criação acontecer. Como Cristo amou a igreja, um amor que sacrifica, que cuida, que purifica, que protege, e a esposa se submetendo à liderança do marido, como um ato de respeito e apoio que ajuda a manter a ordem e a harmonia no lar. Viver esses papéis com amor é visto como essencial para criar os filhos bem, segundo essa perspectiva. Então, tentando resumir essa visão de pais sábios, filhos brilhantes. O sucesso na criação, para essa linha cristã, não está tanto em técnicas, mas na obediência dos pais aos princípios da Bíblia. Começa com o relacionamento deles com Deus, passa pela dinâmica do casamento, com esses papéis definidos pela fonte, exige entender a natureza da criança e a necessidade de transformação espiritual dela, demanda ensinar o evangelho e a sabedoria prática, tipo de Provérbios, requer disciplina com amor, focada no coração e, talvez o mais difícil, viver tudo isso de forma consistente. É isso. Perfeito, é exatamente essa linha. E vale sempre lembrar aquele ponto. O sucesso é medido pela fidelidade dos pais ao processo que Deus estabeleceu, não pela garantia de um resultado específico nos filhos. A responsabilidade é ser fiel no ensino, no exemplo, na disciplina, na oração. O lar é visto como o lugar mais importante para viver a fé e passar para a próxima geração. É uma análise bem densa, né? Baseada em convicções teológicas bem claras dessa fonte,
para quem nos ouve e se identifica com essa abordagem, ou mesmo para quem só quer entender melhor, fica uma pergunta para pensar, né? Se o critério de sucesso é essa fidelidade dos pais ao processo, como é que a gente mede isso na prática do dia a dia, que é tão complexa, às vezes tão caótica? Como saber se a gente está sendo fiel? É algo para continuar refletindo. Obrigada pela companhia de todos nessa exploração. Olha, independentemente de se concordar ou discordar, é fundamental entender as filosofias que moldam a criação dos filhos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na abordagem bíblica de John MacArthur, que é uma das mais influentes no mundo cristão. Vamos descobrir quais são os princípios que sustentam essa visão. O livro já começa com essa metáfora, que é bem poderosa. A ideia aqui é que a paternidade não é sobre ter resultados imediatos, sabe? É sobre plantar árvores espirituais e morais. O objetivo é criar um legado que vai dar sombra e proteção para gerações futuras. Um impacto que vai muito, mas muito além do presente. Ok, mas antes de apresentar qualquer solução, o autor primeiro pinta um quadro bem sombrio do nosso tempo. Para ele, não dá para entender a sua abordagem para a criação de filhos sem antes compreender o que ele enxerga como uma crise profunda na família moderna. É a partir desse diagnóstico que toda a filosofia dele é construída. A premissa central é forte e bem direta. O livro parte da ideia de que a unidade familiar tradicional, da forma como ele a define, não está só em declínio. A visão aqui é de que ela está num estado de colapso severo, perdendo sua função mais básica na sociedade. E para sustentar essa afirmação, o autor aponta para várias tendências culturais que, na visão dele, são a prova desse colapso. Na lista dele estão coisas como o aumento do divórcio, a chamada revolução sexual, a legalização do aborto e o que ele descreve como uma engenharia social antifamiliar. Para o autor, tudo isso são sintomas de uma cultura que abandonou seus alicerces bíblicos. Então, diante dessa crise toda, qual seria a solução? O livro não propõe um método totalmente novo, não. A ideia é um retorno ao que ele descreve como 4 princípios bíblicos essenciais que deveriam moldar toda a perspectiva dos pais. E esses são os 4 pilares. O primeiro é uma mudança de chave na perspectiva. Ver os filhos como uma bênção, não como um problema, o que muda a atitude do dia a dia. O segundo segue essa mesma linha. A paternidade deve ser um privilégio para ser curtido. O terceiro, olha, esse aqui é crucial e redefine o que é sucesso. O que importa não é o resultado final, mas a fidelidade dos pais ao ensinamento bíblico. E por último, a primazia dos pais. Eles devem ser a principal influência acima da cultura, da escola ou dos amigos. Agora, a gente entra no conceito teológico, que é talvez o mais central e mais distinto do livro. Tudo se baseia numa compreensão bem particular da natureza da criança. O autor baseia sua abordagem numa doutrina chamada depravação total. O que isso quer dizer? Basicamente, que do ponto de vista do livro, uma criança não nasce como uma folha em branco ou sendo inerentemente boa. Pelo contrário, ela já nasceria com uma natureza que se inclina para o egoísmo e para o pecado. O problema fundamental, portanto, seria interno e espiritual. E esse versículo de Provérbios, que é muito citado no livro, resume perfeitamente essa ideia. A insensatez aqui não é vista como algo que a criança aprende de fora, mas como algo que já está ligado ao seu coração. E a solução proposta, segundo o autor, é a correção ativa, por meio da disciplina. Agora, o que é bem interessante nesse slide é o contraste. De um lado, a gente tem a visão do livro, que diz que o problema é o pecado inato, a necessidade é a regeneração espiritual e a solução é o evangelismo. Do outro lado, o livro critica as abordagens seculares, que, segundo ele, erram o alvo. Elas focam em modificar o comportamento, isolar a criança de mais influências ou, principalmente, em construir a autoestima, que, para ele, são soluções superficiais para um problema que é espiritual e profundo. Com essa base teológica toda estabelecida, a questão passa a ser prática. Qual é, então, a principal missão dos pais, de acordo com essa visão? A diretriz é bem clara e direta. A prioridade número 1 não é o sucesso acadêmico, nos esportes ou social da criança. De acordo com essa filosofia, a tarefa mais importante de um pai ou de uma mãe é guiar seus filhos em direção à fé cristã. E o que esse evangelismo em casa envolve? Bem, segundo o livro, é o ensino persistente de doutrinas fundamentais. Isso inclui ensinar sobre a santidade de Deus, a natureza pecaminosa do ser humano, o significado do sacrifício de Cristo, a necessidade de arrependimento e a crença na ressurreição. A metodologia para esse ensino é tirada desse versículo, que é central para o livro. A ênfase é muito clara.
A instrução espiritual não deve ser um evento isolado, tipo uma aula uma vez por semana. A ideia é que ela seja constante, persistente e totalmente integrada em cada pedacinho da vida cotidiana. Então, para amarrar tudo, o ponto crucial é este. O que a gente analisou aqui é um modelo de paternidade que é, na sua essência, teológico. Cada princípio, cada prática, tudo está orientado para um objetivo final único: o bem-estar espiritual e a salvação da criança. Isso tudo nos leva à pergunta final. Em um mundo que muda tão rápido, como uma fé antiga se encaixa nos desafios da paternidade moderna? Essa é a questão que uma filosofia como essa nos convida a refletir.